Boa tarde a vocês aí, tá? Então acho que dá pra gente fazer toda semana uma chamada dessa aí, pelo menos pra dar uma explicação aí do que eu quero. E aí vocês já deixar a matéria em ordem também, né? Aí a gente pode fazer pelo CMSP mesmo, que acho que todo mundo tem acesso aí e fica melhor pra todo mundo, né? Então, ó, a gente vai começar aí a nossa matéria do terceiro bimestre, situação de aprendizagem 2, números racionais na representação fracionária e na decimal. Na verdade, vocês já estão vendo isso nas aulas do CMSP, então eu só vou dar mais uma reforçada no que vocês já viram lá, tá? Vamos lá, ó. Números racionais. O que são os números racionais? Galera, os números racionais são os números que a gente pode representar aí através de fração. Então, toda fração é um número racional, tá? Então, por exemplo, um número qualquer aqui, ó, meio. Isso não é uma fração? Além de ser uma fração, eu posso chamar isso aqui, então, de número racional, tá? Então, ó, todo número que pode ser escrito na forma A dividido por B, ó, essa barra aqui é de divisão, então todo número que pode ser escrito assim. Nossa, meu mouse está ruim, calma aí. Então todo número que pode ser escrito assim, ó, A dividido por B é um número racional. Tá, percebe que, ó, esse formato aqui, ó, A sobre B é uma fração, né? E toda fração aí, então, a gente vai chamar também de número racional. Até o momento, nós tínhamos estudado os números naturais. Lembram dos números naturais? Conjunto dos naturais. Quem eram os números naturais? São os números que a gente utiliza para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao infinito. Esses são os números naturais. Aí depois a gente viu os números inteiros, conjunto Z. Aí nos inteiros, eu já não tenho mais só o 0, 1, 2, 3, 4 e infinito, que era só número positivo. Agora nos números inteiros começa a aparecer os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, até o infinito. Então até o momento nós havíamos visto esses dois conjuntos, conjuntos naturais, que são só os números positivos. Aí depois a gente viu o conjunto dos números inteiros, que tem a parte positiva e a parte negativa. E agora os números racionais, que aí são as frações e os números aí com vírgula, tá? Gente, então, ó, qualquer número que pode ser escrito A dividido por B, e sendo que esse B que vai ficar aqui embaixo, ó, ele tem que ser diferente de zero, porque não tem como eu dividir alguma coisa para zero. Eu tenho 10 reais e não tenho ninguém para dividir, vai ter divisão? Não. Para ter uma divisão eu tenho que ter alguém para fazer essa divisão, né? Ah, eu comprei um doce, não tenho ninguém para dividir esse doce, vai ter divisão do meu doce? Não, vou comer sozinho, né? Agora, se eu tenho mais pessoas para fazer essa divisão, diferente de zero, aí sim eu consigo, tá? Então, quando eu tenho uma fração, por exemplo, A dividido por B, esse B que está aqui embaixo sempre vai ter que ser diferente do número zero, tá? Sempre diferente de zero, nunca vai poder ser zero. Agora, ó, ou seja, se o número pode ser representado na forma de fração, então ele é racional. Então, já falei para vocês, volto a falar. Se o número estiver na forma de fração, eu posso classificar ele como um número racional, tá? É importante lembrar a definição de fração. Então, o que era uma fração mesmo? Que a gente estudou já, está estudando desde o começo do ano. Fração é uma divisão entre dois números inteiros. Então, ó, tenho lá um número em cima e um número embaixo. Ó, tem um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Quando eu coloco um número inteiro sendo dividido por outro, então eu tenho a representação de uma fração. Chamamos de numerador a parte de cima. Então, ó, o número que fica em cima é chamado de numerador. Já falei isso para vocês, só uma revisão. A fração a gente já viu. Numerador. O número que está embaixo, então aqui no caso o 4, é o meu denominador, tá?
Essa matéria aqui, esse texto, está aí no material de vocês que eu enviei essa semana, tá? Então não precisa copiar isso aqui. Depois vocês copiem no caderno de vocês o que está lá no material. Aí copia com calma. Então, ó, o número que está em cima na fração eu chamo de numerador, o número que está embaixo eu chamo de denominador. E lembrando que o denominador é o número que está embaixo, ele sempre tem que ser diferente de quem? De zero. Sempre tem que ter um número diferente de zero. Por quê? Se o número for zero, não tem como eu ter divisão, né? Então nós temos aqui os conjuntos racionais. A partir da definição de fração, podemos então agrupar em um conjunto chamado de racionais. A letra Q representa o conjunto, pois deriva da palavra inglesa quotiente, que significa quociente, e o resultado de uma divisão. Então, gente, ó, nós tínhamos lá o conjunto dos naturais, que eram os números que a gente usava para contar, 0, 1, 2, 3, ao infinito. Aí a gente estudou o conjunto dos inteiros, lembra, ó, o N representa os naturais, o Z representa o conjunto dos inteiros. Nos inteiros agora eu vou ter negativo, menos 3, tá? Então aqui menos 2, menos 1, 0, e o que está para lá do zero, para o lado direito do zero, são números positivos, 2, 3, 4, ao infinito. Então, ó, percebe, o que está à esquerda do zero sempre vai ser negativo, o que está à direita do zero sempre positivo, tá? Então, ó, nós sabíamos esses dois conjuntos e agora a gente vai ampliar aí o nosso conhecimento com esse próximo conjunto, não o último, mas o próximo, que é dos racionais, que é representado pela letra Q. Nos racionais eu vou ter também números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E qual que vai ser a diferença? Que agora também vou ter números fracionários, tá? Ou decimais. Então, por exemplo, aqui, ó, 1, se eu quiser aqui, ó, eu posso colocar 1,5, por exemplo, 1,5. Posso colocar aqui, ó, meio, que é depois do zero. Então, quando começa a entrar fração e decimais aqui, nós temos o conjunto dos racionais. Percebe que, ó, o conjunto dos naturais é bem pequenininho, o dos inteiros já é um pouco maior, e o dos racionais pega os dois, ó. Engloba os dois. Então é assim, um vai complementando o outro, tá? Então os naturais pequenininho, aí vem dos inteiros amplia, complemento dos naturais e depois os racionais aumenta ainda mais, tá? Então vamos relembrar o que é a fração. Quando realizamos a divisão de um todo em partes iguais, dizemos que as fracionamos. A fração é o modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão ou divisão de dois números inteiros. Então, ó, tem um exemplo aqui, uma pizza. Essa pizza aqui inteira, ó, o todo dela é o inteiro, né? Sem o cortar nada, sem o repartir nada, sem o tirar nada, é a minha pizza inteira. A partir do momento que eu fatio minha pizza, ó, em partes, então eu estou fracionando a minha pizza. Percebe aqui, ó, em quantas partes eu fracionei minha pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 partes. Então, qual é o número que representa o meu todo aqui? É 8 partes de 8 partes, né? Se eu fizer uma divisão, é 1. Dá 1 aqui, que é o meu todo, é meu inteiro. Então, se eu comer 8 partes das 8 partes, eu estou comendo um todo, né? Então, se eu pegar a minha pizza e comer as 8 partes, eu comi ela inteirinha, eu comi o todo. Mas, e se eu pegar apenas uma parte dessas 8 partes que eu dividi? Não vou pegar aqui uma parte das 8, então eu peguei 1/8 da minha pizza. Então eu reparti minha pizza em 8 pedaços e comi apenas um. Então eu comi uma parte. Então se eu for representar isso em fração, é 1/8. Então lembrando que o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. A fração é a divisão de dois números inteiros, sendo o denominador diferente de zero. Já falei isso para vocês. O número que está embaixo sempre diferente de zero. Não pode ser igual a zero. Então aqui nós temos a representação
de números decimais em fração, tá? Então aqui, ó, 0,52, se eu for escrever isso em fração, é a mesma coisa que 52 sobre 100. A gente viu essa representação quando nós estudamos aí porcentagem. O 5 inteiro, ó, o 5 inteiro eu também posso escrever em forma de fração. É o 5 sobre 1, porque 5 dividido por 1 dá 5, não vai alterar. Ah, e se eu quiser escrever o 10 em forma de fração? É só eu colocar 10 sobre 1. Escrevi em forma de fração. Vai alterar alguma coisa? Não, porque 10 dividido por 1 é 10. Ah, se eu quiser escrever o 1000 sobre, em fração, é só eu colocar 1000 sobre 1. 1000 dividido por 1 dá 1000 mesmo, né? Então todo número eu posso escrever em forma de fração, tá? Então aqui, ó, menos 1,2, como é que isso fica em fração? Menos 12 sobre 10. A gente viu que aqui, ó, vírgula, ó, é só andar uma casa e aí a gente vai aumentando. Se andou uma casa, 10. Se tivesse andado duas casas que nem aqui, ó, 100, né? Vai aumentando um zero para cada casa que a gente aumenta. Por exemplo, se tivesse aqui, ó, 0,533 e eu quisesse escrever isso em forma de fração, seria o que, ó? Quantas casas a vírgula vai andar? 1, 2, 3, até chegar no final. Então seria 533. Quantos zeros eu colocaria aqui depois do 1? 3, né? Porque eu andei 3 casas. E assim eu vou fazendo a representação, tá? Aqui nesse caso, ó, que eu tenho aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho uma repetição do mesmo número. Quando isso acontece, gente, isso se chama dízima periódica, tá? Depois a gente vai estudar melhor isso aí. As dízimas periódicas são números decimais periódicos que apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem infinitamente. Se chama período. Então aqui, ó, o período é o 3. E esse 3 ele está se repetindo. Vai se repetir? Vai acabar uma hora? Não. É infinitamente, tá? Então quando isso acontece nós chamamos de dízima periódica. E assim que é a representação da fração dessa dízima. E aí nós temos as frações equivalentes. O que são as frações equivalentes? São as frações que possuem o mesmo valor. São representações assim, frações com representações diferentes, mas a hora que a gente calcula ali, ela tem o mesmo valor, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 15 sobre 4, ó, 15 sobre 4. Se eu quiser achar a fração equivalente de 15 sobre 4, nesse caso ele multiplicou por 2. 15 vezes 2 deu 30. Só que se eu multipliquei em cima por 2, para achar equivalente, embaixo também. 4 vezes 2 deu 8. Então, ó, 15 quartos é a mesma coisa que 30 oitavos. É o mesmo valor, só que representado de uma forma diferente. Aqui eu tenho 15 quartos e aqui 30 oitavos. Mas se eu fizer a divisão aqui de 15, se eu dividir por 4 e fizer 30 e dividir por 8, vai dar o mesmo valor, tá? Agora, nesse caso ele multiplicou por 2, mas se ele tivesse multiplicado por 3, 15 vezes 3, 45. Se ele multiplicou em cima por 3, embaixo também. Então, ó, 15 vezes 3, 4 vezes 3, 12, tá? Então aqui 45 dozeavos é a mesma coisa que 15 quartos. Se eu estou falando que 15 quartos é a mesma coisa que 45 dozeavos, tem que ser também a mesma coisa que 30 avos. Então todas essas frações aqui, ó, 15 quartos é igual, nossa, meu mouse está horrível, é igual a 30 oitavos, que é a mesma coisa que 45 dozeavos. São todas frações equivalentes, têm o mesmo valor, só que a gente representa aí de forma diferente. Se vocês tiverem curiosidade e fizer a divisão aí, ó, por exemplo, 15 dividido por 4 dá 3,75. Se eu fizer, ó, 15, esse traço significa dividido, por 4, vai dar 3,75, vai dar um número decimal, um número com vírgula. Se você fizer 30 dividido por 8, também vai dar 3,75. E se você fizer
45 dividido por 12 também vai dar 3,75. Por isso que são chamadas de frações equivalentes, porque tem valores iguais aí, tá? E aí, a gente falou dos racionais. Quais são os números racionais? São as frações, né? Então, toda fração vai ser um número racional aí. Agora, como é que a gente calcula? Faz cálculo usando os números racionais. É o que a gente vai ver aqui rapidinho, tá? Então, com o conjunto dos números racionais, também é possível realizar as 4 operações. Ou seja, dá para fazer adição, dá para fazer subtração, multiplicação e divisão. Para a aplicação dessas propriedades, deve sempre observar algumas definições. Mas só para vocês relembrarem, quando eu quero fazer uma multiplicação envolvendo fração, para fazer uma multiplicação envolvendo fração, o que eu vou fazer? Então, por exemplo, eu tenho lá 3/4 vezes 5/meio. É um 2, tá? Como é que eu faço a multiplicação? Eu sempre vou multiplicar o de cima pelo de cima. Então, esse vezes esse. E o de baixo pelo de baixo. Então, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Só isso. E está feita aí a minha multiplicação de fração. Está feita a minha multiplicação de números racionais. Ok? Então, outro exemplo. Meio vezes 10/4. Lembra? É só multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 4, 8. Dá para simplificar essa fração aqui? Dá. Por qual número? Por 2. O que é simplificar? É ir dividindo até não dá mais para dividir. É deixar a fração irredutível. Só que o número que eu colocar para dividir o de cima tem que ser o mesmo que eu vou colocar para dividir o de baixo. Não pode ser números diferentes. Então 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. Dá para simplificar mais isso aqui? Se eu colocar o 2 aqui em cima, eu vou conseguir dividir o 5? Não. Se eu colocar o 2 embaixo, eu divido 4? Sim, mas eu não consigo dividir o 5, então não dá para dividir por 2. Por quê? O número que eu colocar para dividir embaixo tem que ser o mesmo que eu vou pôr para dividir em cima, e vice-versa. Então aqui as atividades que eu deixei para vocês nessa semana. Então, ó, na pasta de receitas de sua mãe, Mariana encontrou 2 anotações de receita de bolo de chocolate com morango e ficou sem saber qual utilizar. Explique para Mariana se há diferença entre as 2 receitas. O número apresentado nas 2 receitas tem alguma relação? Então, por exemplo, ó, aqui é o bolo de chocolate com morango e aqui é outra receita de bolo de chocolate com morango, tá? As 2 receitas é para fazer a mesma coisa, bolo de chocolate com morango. Então, receita número 1, vamos chamar assim, e receita número 2. Então, se você analisar, o que está aqui na receita número 1? Começa com 5 ovos. É igual à receita número 2? 5 ovos? Sim, beleza, é igual, não tem diferença. Agora, na receita 1 fala, ó, meia xícara de açúcar. E na receita número 2 fala 0,5 xícaras de açúcar. O meio que está em forma de fração é o mesmo valor que esse 0,5 aqui? Como é que a gente pode descobrir isso? Então, se a gente pegar o meio, né, que é esse valor aqui em forma de fração, o que significa? Significa que o número 1 está sendo dividido pelo número 2. É uma divisão, né? Ó, esse traço, lembrando, significa dividido. Então, vamos fazer essa divisão. 1 dividido por 2. O 2 cabe no 1? Não, né? O 2 é grandão, 1 é pequeno. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que colocar um 0 aqui. Só que se eu pus um 0 aqui, automaticamente 0, aqui. Agora, o 2 cabe no 10? Sim, né? O 10 agora é gigante e o 2 é pequeno. Quantas vezes o 2 cabe no 10? Se você contar, 5 vezes, né? Então, 2 cabe no 10 5 vezes. Então, aqui, ó, 5. 2 vezes 5 vai dar 10. E aí, 10 menos 10, 0. Olha o número que eu encontrei. 0,5 não é a mesma coisa que esse número aqui? Ou seja,
meio aqui em forma de fração, xícara de açúcar, é igual a 0,5 xícara de açúcar. Só é uma outra maneira de representar o mesmo valor, tá? Olha aqui, ó, uma xícara de farinha de trigo é igual a uma xícara de farinha de trigo? Sim, aqui também é igual, né? 3 colheres de chocolate em pó é igual a 3 colheres de chocolate em pó? Sim, tá correto. Então a receita, elas estão iguais até agora. Agora aqui ele deu outra fração, 3 quartos. E aqui ele deu 0,75. Pô, 3 quartos, será que é igual a 0,75? Como é que eu descubro isso? Será que é igual? Será que é o mesmo valor? O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o 3 e vou dividir pelo número 4. Então vou pegar o 3 e vou dividir por 4. Quando eu fizer essa divisão, eu tenho que ver se o número que eu encontrar aqui é igual a 0,75. Tá? Então vocês vão encontrar aqui para o resto, vão comparar, vão analisar e ver se as receitas aí são iguais ou não. A questão número 2 fala o seguinte: as frações 2/3 e 8 sobre x são equivalentes. Gente, o que é uma fração equivalente? São frações que têm o mesmo valor, né? Por isso que elas são equivalentes, equivalem. Ele está falando que é uma fração equivalente, ele já disse para a gente. Aí ele fala o seguinte: determine o valor de x para essa afirmação ser verdadeira. Ele deu aqui para a gente. Então, olha, ele está falando que 2/3 é igual a 8x. Gente, que número que tem que ser o x para essa fração ser equivalente, para isso aqui ser verdade? Então, ó, lembra que eu falei para vocês que o número que é multiplicado em cima tem que ser o mesmo que é multiplicado embaixo? Então vamos ver, ó. O 2 está sendo multiplicado por quanto para dar 8? O 2 está sendo multiplicado por qual número para o resultado dar 8? 2 vezes quanto dá 8? É isso que eu quero saber. 2 vezes 4 não dá 8? Então por qual número 2 está sendo multiplicado aqui? 2 vezes 4, 8. Se em cima foi multiplicado por 4, embaixo também obrigatoriamente tem que ser multiplicado por 4. 3 vezes 4, qual vai ser o valor que vai dar aqui? E aí vocês encontram, tá? Vocês vão fazer aí. A terceira. Dadas as frações, podemos afirmar que são equivalentes. Então você vai olhar aqui, ó. Dentre essas frações, quais frações são equivalentes? Lembrando, o que é uma fração equivalente? São frações que, quando eu fizer a divisão ali, tem o mesmo valor, tá? Elas são representadas, tem representação diferente, mas na hora que eu calculo ali, faço a divisãozinha, tem o mesmo valor. Então, por exemplo, ó, a uma aqui, ó, 3/5. 3/5 é equivalente a 8 sobre 10? Eu posso falar que 3/5 é equivalente a 8 décimos? Eu consigo pôr um número aqui, ó. Vamos supor, o 5, para chegar no 10 aqui, ó, ele foi multiplicado por quanto? Por 2, né? 2 vezes 5, 10. Se embaixo foi multiplicado por 2, para ser equivalente, em cima também tem que ser multiplicado por 2. 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6. E aqui tem que número? 8. Então essa fração aqui, 8 décimos, é equivalente a 3/5? Não, essa não é. Essa não pode ser. Agora faz a mesma comparação. 3/5, vamos pegar aqui, ó, a número 1 com a número 3. 3/5 na número 1 e na número 3, 15/25. Será que elas são equivalentes? Do 3 para chegar no 15, eu tive que multiplicar o 3 por qual número para dar 15? 3 vezes quanto dá 15? 3 vezes 5, né? Então aqui, ó, 3 vezes 5 vai dar 15. Se aqui em cima foi multiplicado por 5, embaixo também tem que ser multiplicado por 5. E aí eu vou multiplicar 5 vezes 5, 25, bateu. Então, essa 1 e essa 3 são equivalentes? São equivalentes. Vamos agora, aí depois vocês vão testar para número 4 e ver se são equivalentes também. Aí acha a alternativa aqui. E a número 4.
efetue o produto dos racionais a seguir. Gente, sempre que fala produto, é uma multiplicação, tá? Que está multiplicando. Continha de vezes. Como é que eu faço multiplicação de fração? De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Por exemplo, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 6, 30. E acabou. Posso simplificar? Posso simplificar. Por quanto? Posso simplificar por 2? Posso. Então aqui para simplificar eu faço uma divisão em cima e embaixo pelo mesmo número. 10 dividido por 2, 5. 30 dividido por 2, 15. Dá para simplificar ainda? Dá, por 5. Né? Divide em cima e embaixo por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Agora não dá mais, é irredutível. Eu paro por aqui. Façam a mesma coisa para a letra B. Ó, gente, então a número 5 fala o seguinte: o produto entre 5 sétimos e 2 sobre x resulta na fração 10/21. Qual deve ser o valor de x para essa multiplicação ser verdadeira? É a mesma coisa que a questão anterior, né? A mesma coisa que a 2, tá? Então você vai montar aqui as frações, né? 5 sétimos. Aí ele está falando que o produto, se é o produto, é uma multiplicação. Então está multiplicando 5 sétimos vezes 2 sobre x. Resulta, é um resultado, né? Então, quando eu faço essa multiplicação, vai dar um resultado. Então, sempre que estiver escrito resulta na fração, ou seja, vai ter como resultado a fração 10 sobre 21. Beleza. Só que ele quer descobrir o valor de x. Gente, muito tranquilo. Porque, ó, o que é uma multiplicação de fração? É só multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 2 deu 10. Agora, o 7 vezes quanto para dar 21? 7 vezes que número, né? Eu tenho que colocar ali para dar 21. O número que você encontrar aqui é o valor do x. Beleza? Aqui embaixo eu deixei para vocês as videoaulas que passou no CMSP sobre esse assunto. Se caso vocês tiverem mais alguma dúvida, é só dar uma assistida nessas aulas de novo, que está bem explicadinho lá. E aí, resolvi as atividades dessa semana. O quebra-cabeça, deixa eu abrir ele aqui. Quem puder imprimir o quebra-cabeça, fica mais fácil para fazer, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Então, quem puder imprimir fica mais fácil. Quem não puder imprimir, copie isso aqui numa folha separada, numa folha de caderno, ou quem tiver uma sulfite, copie as peças do jeito que está aqui, tá? Aí, vai recortar e vai montar o quebra-cabeça agrupando as representações aí equivalentes. Então, por exemplo, 15% é a mesma coisa que 0,15. Então, o 0,15 tem que encaixar aqui com o 15%, tá? 15% também dá para eu representar como sendo 15 sobre 100. Então esse 15 sobre 100 também tem que encaixar aqui com 15% e com o 0,15. E aí eu tenho o desenho. Então eu vou pegar aqui o desenho, tem 100 quadradinhos. Só que se é 15%, são 15 quadradinhos de 100, são 15 pintados. Então eu vou achar a figura que tem os 15 pintados e vou encaixar. Então sempre vai formar aí peças com 4, você vai formar um quadrado com 4 peças, tá? É assim que vocês vão fazer a atividade de laboratório seco dessa semana. Beleza?